Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Rodrigo Minotto para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que nos acompanham pela TVAL, pela Rádio Digital. Ata da 97ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 23 de outubro de 2019. Às 14 horas do dia 23 do mês de outubro do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Márcio Machado para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupou a tribuna o senhor deputado Maurício Scurdilac. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 15 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Altair Silva, do bloco PP, PSB, PRB e PV, Fernando Klein, MDB, e a senhora deputada Luciane Carminati, PT. Momento seguinte, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente deferiu os requerimentos números 1506 a 1526 e 1528 a 1530. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 1494 a 1505. As demais matérias constantes em pauta deixaram de ser apreciadas por falta do quórum. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Valdir Cobalcini e Bruno Souza. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária, para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Altair Silva. Meu muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia Legislativa, assim como da Rádio Digital. Saudar todos os senhores e senhoras aqui presentes, saudar a presença do prefeito da cidade de Sul Brasil, o Éder, e também o vereador que acompanha, o vereador. E venho hoje para falar de um projeto que está tramitando aqui na casa, e quando apresentamos esse projeto, percebemos que dois outros colegas também apresentaram projeto da mesma natureza, o deputado Milton Robos e o deputado Vicente Caropreus, que trata de um programa de incentivo às notas fiscais em Santa Catarina. E nós tivemos a oportunidade de apresentar o projeto Nota Catarina. É um projeto que ele apresenta em função da dificuldade do sistema tributário brasileiro, que abre espaço para a sonegação. Não aquela sonegação de sonegador, mas aquela em que o consumidor vai num restaurante, vai numa farmácia, vai num posto de combustível, vai em vários estabelecimentos comerciais, e ele não pede a nota. E compra, paga e não pede a nota. E o bolo tributário de Santa Catarina,
ele precisa de um fato gerador. Qual é o fato gerador? É a emissão da nota fiscal. A nota fiscal é o instrumento que faz com que o Estado receba mais valores. E pensando nessa alternativa e estudando a normativa jurídica de outros estados, percebemos que Santa Catarina é um dos poucos estados que ainda não tem o sistema de nota fiscal estimulando o consumidor a pedir a nota fiscal. Quando a gente está em qualquer restaurante de São Paulo, quando a gente vai pagar lá no caixa, a primeira coisa que eles pedem, o seu CPF, por favor, e eles emitem a nota fiscal no CPF. Isso faz com que o movimento econômico do Estado cresça, e com isso nós vamos ter mais recursos para investir naquilo que é o fundamento principal do Estado, a segurança, a saúde e a educação. Mas nós também precisamos de recursos para a infraestrutura. Então, pensando numa forma de fazer justiça tributária, fazer com que se amplie o número de contribuintes e que possam estar estimulando a economia de Santa Catarina, nós apresentamos o projeto aqui, Nota Catarina. O projeto de lei número 323/2019, que institui a Nota Catarina. O projeto visa premiar cidadãos que indicam o CPF no documento fiscal ao realizar as compras aqui no estado de Santa Catarina. Nossa proposta é para que o contribuinte possa acumular notas fiscais e ganhe pontuações que podem gerar descontos e concorrer a prêmios. Com isso, nós estamos mobilizando as entidades sociais e empresas, principalmente para estimular os cidadãos a pedir o comprovante fiscal na hora da compra em seu CPF. Seja em loja, bares, restaurantes, vamos todos juntos trabalhar para que a distribuição da arrecadação tributária seja mais justa e seja por todos. Para participar, o cidadão terá que se habilitar no portal e, no momento das compras nos estabelecimentos, indicar o número do seu CPF, e os critérios adotados são 60% para a premiação aos cidadãos e outros 40% para as entidades sociais, do valor que o Estado definirá como metodologia de premiação. A Secretaria da Fazenda vai gerenciar os seus programas de premiação de acordo com o momento econômico de Santa Catarina. Através do Sistema Estadual da Cidadania Fiscal, o programa Nota Fiscal Catarinense visa incentivar a cidadania fiscal, a concorrência leal, o combate à sonegação e o aumento da arrecadação por meio da emissão de documentos fiscais pela empresa e com estímulo à inclusão do CPF no momento da compra pelo cidadão. Portanto, trata-se de um projeto de justiça tributária e justiça social e que estimula o consumidor a ter compensação, a ter estímulo. Por isso, eu peço o apoio de todos os senhores pares, senhores deputados, para que, em conjunto, possamos fazer esse projeto de lei avançar para que Santa Catarina tenha um programa eficiente e que estimule o consumidor a participar do bolo de arrecadação dos tributos em Santa Catarina. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, nós pedimos o apoio de todas Vossa Excelência para que o projeto caminhe, evidentemente que em conjunto com os projetos similares que se encontram nessa casa e que, bem próximo, aí na frente, nós possamos ter uma redação única e que Santa Catarina possa ter esse sistema tributário aqui implantado, a exemplo dos demais estados, que é um sucesso. São Paulo tem a nota fiscal paulista,
O Rio Grande do Sul também tem a nota fiscal gaúcha. Santa Catarina pode ter a nota fiscal catarina, que eu tenho a certeza vai estimular a economia, vai gerar mais capacidade de investimento do Estado e nós vamos poder fazer as melhorias que Santa Catarina tanto precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo horário, em breves comunicações, também pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Ana Campanholo. Bom dia aos senhores deputados, aqueles que nos ouvem pela Rádio Alesc e nos assistem pela TVA. Nesse momento eu peço desculpas aos nossos colegas deputados, mas eu quero falar diretamente com o cidadão catarinense, especificamente com o eleitor PSLista, eleitor do governador Moisés, meu eleitor, eleitor do Bolsonaro no estado de Santa Catarina. É provável que todos vocês tenham acompanhado as últimas notícias, quando eu e meus 3 colegas deputados, mais afinados ideologicamente, destituímos da liderança do partido o deputado Ricardo Alba e colocamos como novo líder o deputado Sargento Lima, que está mais afinado com os ideais bolsonaristas e também com a intenção do partido, dos deputados estaduais de Santa Catarina. Temos ouvido muito sobre esse assunto na mídia, nos telejornais, e eu gostaria de falar diretamente com o nosso eleitor. É muito triste perceber essas coisas acontecendo no partido que a gente confiou, nós elegemos para nos representar. E digo isso para todos os eleitores, de todos nós, 6 deputados eleitos pelo PSL aqui, e também dos eleitores dos suplentes, que não chegaram nessa legislatura, mas quem sabe venham a ocupar cadeiras aqui em breve e que foram parte dessa conquista. Os embrólios que temos em relação ao governador Moisés estão cada vez mais evidentes. E é preciso que os nossos deputados estaduais, sempre que houver essa contravenção, uma contraditoriedade entre as decisões e os princípios do presidente Bolsonaro, que moveu a onda bolsonarista em Santa Catarina e que nos elegeu a todos nós, 6 deputados estaduais, e também que elegeu o governador Moisés, que no início das pesquisas não chegava nem a 10% das intenções de voto. Tenho certeza que o governador Moisés vai assistir esse vídeo, alguém vai enviar para ele. Então, lembre-se, governador Moisés, você só está aqui porque durante a campanha o senhor disse em todas as redes sociais e na televisão que o senhor era o governador do Bolsonaro. Nós sabíamos que naquela eleição os 2 candidatos ao governo apoiavam o presidente Bolsonaro. E o senhor foi para a televisão dizer que só o senhor era o verdadeiro governador do Bolsonaro. E é por isso que o seu eleitor e nós, deputados estaduais, estamos indignados com as posturas que o senhor tem tomado e que são contraditórias em relação aos princípios conservadores, cristãos e de direita que moveu a onda Bolsonaro. O senhor não seria governador desse estado se não existisse Jair Messias Bolsonaro e a onda do Bolsonaro em Santa Catarina. Os nossos embrólios com o governador ficaram mais evidentes na última discussão sobre os impostos dos agrotóxicos, que a gente pode chamar também de defensivos agrícolas, numa onda totalmente contrária àquela que move o governo federal e o Ministério da Fazenda. O governador do estado pretende ainda, é preciso falar sobre isso, não foi resolvida essa questão, a partir de janeiro nós teremos que conversar sobre isso novamente, taxar os agrotóxicos, prejudicando Santa Catarina, que basicamente tem uma economia sustentada pelo agronegócio. O nosso imbróglio com o governador começou com essas questões. Muito se tem dito que nós, a ala ideológica, estamos desatentos às vontades populares e às questões práticas e ordinárias do trabalho público, da gestão pública. Isso não é verdade. Tanto que a nossa primeira discussão grave com o nosso governador foi relacionada ao agrotóxico. Os senhores devem se lembrar que numa comissão de finanças, onde eu representei o Sargento Lima, eu deixei muito claro que eu seria da base Bolsonaro e não da base Moisés, e que eu seria contra o aumento dos agrotóxicos. E sugeri aqui na tribuna, em inúmeras ocasiões, a leitura de alguns livros que deixam clara a importância dos agrotóxicos, como, por exemplo, o título Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo, um livro excelente que fala sobre isso. Além disso, o governador, naquela questão ainda do agrotóxico, em vez de justificar que precisava arrecadar
mais, que o Estado precisava mais de dinheiro, que até seria uma justificativa razoavelmente plausível, né? O governador usou a justificativa de que era uma questão pessoal e também ideológica, com a tributação verde. Ou seja, é por motivos ideológicos que o governador quer taxar o agrotóxico, porque ele acha que não é legal. Então, essa é a gravidade de deixar que as ideias passem e pensar que ideias não têm consequências. Além disso, nós vimos também um debate aqui na Assembleia Legislativa sobre identidade de gênero. O deputado Ricardo Alba, meu colega de partido, subiu à tribuna para dizer que o governo não havia homologado aquele termo no plano de ensino, que não tinha nada, como é de praxe ao deputado Ricardo Alba, sempre defendendo o governador cegamente. E nós vimos aqui, lembra que o deputado Ismael dos Santos, na ocasião, também trouxe, eu trouxe ele também, PDF do documento assinado pelo secretário da Educação. Então, não é verdade que não havia sido homologado. O governador voltou atrás por causa da pressão conservadora, ou seja, se nós, conservadores, cristãos de direita, não tivéssemos feito nada, o termo identidade de gênero seria autorizado pelo governador, sim, no currículo, não digam que não. Aliás, nós temos várias outras questões que movem o coração da nossa militância conservadora e que estão sendo ignoradas pelo governador, que foi eleito porque disse que representaria o espírito bolsonarista nesse estado. E eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. O ex-vereador de Biguaçu, o senhor Douglas Borba, estava como chefe da Casa Civil em uma reunião que tive com o governador e como testemunha estavam também os meus assessores. Nessa reunião que tivemos em privado lá na Casa da Agronômica, eu perguntei ao governador se ele iria se posicionar de alguma forma em defesa da educação domiciliar do projeto do colega Bruno Souza, que tramita aqui na casa. Nós sabemos que o Bolsonaro, a equipe Bolsonaro, o time que governa o Brasil hoje, é muito favorável a essa ideia, à liberdade das famílias. Naquela ocasião, você, que é família educadora domiciliar, que apoia o homeschooling em Santa Catarina, naquela ocasião, o governador Moisés deu risada na minha cara da pauta da educação domiciliar, disse que era uma conversa fiada, que era uma baboseira. Aliás, lembre-se, o governador Moisés também já disse que o Bolsonaro estava perdendo tempo com besteira. Então, ele fez isso e como prova de que ele nos desdenhou toda a militância conservadora que luta pela educação domiciliar, nós já tivemos audiências públicas aqui a esse respeito, um pronunciamento zero do governador sobre essa pauta, muito importante para quem defende o pensamento conservador. E vamos além. Além disso, queixas inúmeras dos nossos deputados e de outros deputados aqui, de que o governador Moisés também não recebe as pessoas. Os senhores têm ouvido isso de toda a natureza. Deixa prefeitos esperando meses por uma agenda. Nós, deputados, quando queremos falar com o secretário, os senhores prestem atenção, os deputados foram eleitos pelo povo. Nós temos a legitimidade de representar você que está nos assistindo. Os secretários, eles foram escolhidos pelo governador. Eles deveriam atender os representantes do povo sem demora. Isso deveria ser uma prioridade para esses secretários. Bom, quando nós conseguimos, enfim, nos posicionar contra o aumento da taxação do agrotóxico em defesa dos agricultores, o governador Moisés começou imediatamente um processo de retaliação. Os senhores devem lembrar que ele pediu a expulsão, embora negue. E outra coisa que você, eleitor, tem que prestar atenção. Aquilo que o nosso governador diz nas entrevistas nem sempre corresponde com a realidade, certo? Nós temos, por exemplo, uma entrevista que o governador Moisés concedeu ao jornalista Upiara, onde ele disse que eu nunca nem sequer conversei com o MDB. Eu não tenho nem conversa com o MDB. Não tenho tratativa nenhuma com o MDB. Por favor, a gente não é idiota aqui. Não tente fazer os deputados e os telespectadores de idiota. Pedindo a nossa expulsão, então, o governador Moisés tenta retalhar os únicos 2 deputados mais bolsonaristas da casa, e que agora não somos mais 2, somos 4. Para conseguir a hegemonia total do partido, o governador nomeia Fábio Choquete, nosso deputado federal. Inclusive, você que é meu eleitor, deve se lembrar que na época da campanha eu fui para a rua fazer campanha para Fábio Choquete. E foi Fábio Choquete que levou na surdina o pedido de expulsão para me tirar do partido a pedido do governador Moisés. Além disso, um desrespeito total do Fábio Choquete, a mando do governador Moisés, com as nossas executivas, com as nossas bases, com a militância, com você que trabalhou na campanha para eles. Vocês sabem o que está sendo feito nas executivas em todo o estado. Além disso,
O governador tem loteado os cargos que ele disse que não faria nenhum tipo de negociata. Ele tem loteado a seu bel prazer, tanto melhor para ele, porque não precisa conversar com deputado nenhum, nomeia quem ele quiser. Só para os senhores terem um exemplo, você, cristão, conservador, 75% da população que elegeu, que votou em Bolsonaro, que votou no time do Bolsonaro, que votou no governador Moisés, nomeou o senhor Tiago Silva para dirigir o PROCON. Os senhores devem lembrar dele, ele foi a pessoa responsável por criar a primeira parada gay de Santa Catarina. Lembre-se dele, certo? Além disso, o governador Moisés, não bastando isso, começou a apagar os comentários dos próprios catarinenses que vão nas suas redes sociais reclamar disso. 30 segundos, presidente. Ainda tem apagado os comentários de vocês, eleitores, que têm comentado qualquer coisa em contrário a ele. Por isso, nós protocolamos agora, nesse momento, um projeto de lei que proíbe os responsáveis pela atualização das páginas do governo do estado de Santa Catarina de bloquear usuários em comentários, deletar mensagens, comentários e afins visíveis ao público que estiverem incluídas. Mais um minuto, deputada. Obrigada. Nas páginas ou perfis do chefe do Poder Executivo Estadual, quando utilizadas para a divulgação das ações da agenda do governo. Nós sabemos que a internet foi muito importante para eleger o governador Moisés. O senhor sabe, não é, governador Moisés? O senhor sabe que foi a internet que ajudou a eleger o senhor. Aí agora o senhor vai para a internet bloquear o comentário dos eleitores, inclusive não só dos eleitores, desta deputada. Porque na ocasião em que o senhor publicou uma foto do lado do presidente Bolsonaro, eu fui lá e comentei que o senhor era um oportunista. Se eu fosse procurar lá meu comentário, não está lá. Não sei por que o senhor está apagando os comentários. E só para terminar, uma prova do descaso do governador, que ele pessoalizou a questão, e o descaso dele contra a minha pessoa está afetando também a população catarinense. Nossos pedidos de informação, dos 9 pedidos respondeu apenas 4, olha o calhamaço de indicações aqui, das nossas 57 indicações respondeu apenas 17. As outras 40 sem resposta. E a mesma coisa com os nossos projetos de lei. Então, você que é eleitor catarinense, fique atento a... Esta presidência suspende a presente sessão para que possamos atender requerimento de Sua Excelência o deputado Jair Mioto e outros, para que o vice-presidente da Associação Catarinense de Tecnologia, ACAT, e coordenador-geral do Pacto pela Inovação, Marcos Lichtblau, discorra acerca do referido pacto. Bom dia, senhoras e senhores. Venho aqui hoje falar, eu peço que coloque a apresentação. Venho hoje aqui falar do Pacto pela Inovação de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado, tem muitas forças, e nós queremos propor que, no que diz respeito à inovação, nós tenhamos somente um objetivo, que é de transformar Santa Catarina no estado da inovação. Próximo slide. O mundo está mudando muito rápido. O que hoje é valor no mundo em que nós vivemos são confiança, colaboração, compartilhamento, transparência e empoderamento, diferente dos valores que vigiam até pouco tempo atrás. Próxima. Nós temos muitas profissões que estão em baixa. Por exemplo, digitadores, contabilidade, folha de pagamento, secretariado, operadores de chão de fábrica, são empregos que em pouco tempo vão desaparecer. E nós vamos ter aí um saldo de uma perda de 75 milhões de empregos até 2022, segundo o Fórum Econômico Mundial. No entanto, novas profissões estão se criando, como cientistas de dados, especialistas em inteligência artificial, analistas e desenvolvedores de software, especialistas em Big Data. E isso vai gerar um saldo positivo de 133 milhões de empregos. Então, essa nossa proposta também está sintonizada com essa realidade na qual nós vivemos. Próxima. O Dan Tapscott, ele fala no livro Radical Openness que tudo o que veio dos velhos modelos corporativos, governo, mídia, Wall Street,
está em estágios de encalhe, atrofia e mesmo caindo. A gente vê isso todos os dias. Próxima. Por exemplo, no cafezinho, que é algo que nós consumimos com muito gosto todos os dias. No cafezinho, 1 a 3% do valor agregado vem do grão do café, enquanto que 97% do valor agregado vem de engenharia genética, processamento do café, a venda, o design da embalagem do produto, a distribuição, a publicidade. Então, nós percebemos que a maior fatia do lucro, ele vem não do grão produzido aqui no Brasil, mas ele é agregado fora, e as entidades que assinam o Pacto pela Inovação de Santa Catarina estão unidas para dirigir a economia catarinense cada vez mais para os 97%, não só do cafezinho, mas de todos os produtos que Santa Catarina hoje produz e participa no mercado mundial. Próxima. Então, o placar 7-1, que a gente ainda lembra lá do passado, ele é fichinha perto desse placar de 4 a 400. A Nespresso, por exemplo, vende hoje em dia 20 milhões de cápsulas desde o século XIX a R$ 400 o quilo. Próxima. Então, Santa Catarina tem se esforçado para entrar nessa nova economia através, por exemplo, da rede de centros de inovação, que objetiva desenvolver a cultura da inovação, conectando os ecossistemas, potencializando o uso dos ativos e atuando na transformação da economia da região. Próximo. O papel de um centro de inovação são 3 papéis preponderantes: ativar o ecossistema de inovação, criar cultura inovadora e empreendedora e gerar negócios inovadores. Próxima transparência. O pacto ele está trabalhando no sentido de posicionar o Estado internacionalmente como o Estado da inovação. Ou seja, de um lado nós temos recursos bastante limitados, e do outro lado temos várias entidades, como por exemplo a Assembleia Legislativa, e também empresas e também academia, trabalhando em iniciativas isoladas. Lá em 2017, quando o pacto foi criado, nós pensamos, e se nós colocássemos todos esses atores para conversar e alinhar uma estratégia coletiva? Isso pode potencializar os recursos que hoje em dia as entidades já disponibilizam, ser mais eficiente e gerar mais resultado. Daí nasceu o Pacto pela Inovação. Essas são as 40 entidades na verdade, essas são as 39 entidades que até ontem estavam pactuadas, com mais de 160 ações compartilhadas, objetivando transformar Santa Catarina em um dos estados mais inovadores do mundo até 2030. Agora, neste dia de hoje, a Assembleia Legislativa também está pactuando, está entrando no Pacto pela Inovação, o representante legal, o deputado Júlio Garcia, presidente da Alesc, e o representante formal, o deputado Jair Mioto, presidente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Então, resumindo, o pacto significa colaboração, soma de esforços, resultados mais eficientes e mais significativos para a sociedade. Nós queremos ser conhecidos somente pelo futebol ou também pela tecnologia e pela inovação? O Buckminster Fuller, ele fala, você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, construa um modelo novo, tornando obsoleto o modelo existente. O Pacto pela Inovação traz exatamente essa proposta. Muito obrigado. Bom dia. Pela ordem, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar
o Marcos, que é o coordenador do Pacto pela Inovação, também vice-presidente financeiro da ACAT, e cooperar aqui com o que foi exposto. Hoje, inovação se soletra praticamente sobrevivência. Se nós não nos adaptarmos às novas tecnologias, às inovações que estão acontecendo em todas as áreas, em todos os setores do conhecimento humano, nós vamos ficar para trás. E o nosso Estado é um Estado inovador. E a presença do Marcos hoje representa isso aqui. Eu quero também cumprimentar a mesa diretora, o deputado Júlio Garcia, presidente, Vossa Excelência na vice-presidência, que com uma visão holística, uma visão sistêmica, optaram por assinar também o Pacto pela Inovação. O nosso Estado é um Estado de vanguarda, é um Estado que está sempre à frente do seu tempo. Então, eu creio que é muito importante esse gesto que nós estamos fazendo hoje, a Assembleia Legislativa unindo forças. Mais um minuto, deputado. A Assembleia Legislativa unindo forças com todos os setores que já estão empenhados em fazer isso, as empresas, a medicina, a própria agricultura, todos os setores estão muito sintonizados com essas transformações. Então, quero parabenizar a Assembleia, parabenizar o Marcos por estar liderando, coordenando, fazendo com que haja essa integração aqui no nosso Estado, e nós podemos sim fazer a diferença. O nosso Estado sim pode realmente ser um Estado não de futuro, porque isso não é mais futuro, isso já é presente. Nós podemos sim fazer o nosso Estado cada dia melhor, e também tramita nessa casa a mudança da nossa Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. Já peço apoio aqui dos nobres deputados, que logo vai estar em votação aqui nesta casa. Parabéns ao Marcos, parabéns presidente Júlio Garcia, mesa diretora, a todos os deputados. A presidência agradece a presença do senhor Marcos, que seja sempre bem-vindo a esse parlamento. Muito obrigado. Reaberta a sessão, com a palavra, pelo tempo de até 10 minutos, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, mais uma vez estamos aqui na tribuna para falar na realidade, sobre alguns assuntos. O primeiro assunto é da notícia da implantação da nota fiscal eletrônica no Estado. A nota fiscal eletrônica no Estado vai possibilitar que, por exemplo, alguns projetos que estão tramitando nesta casa, alguns mais adiantados, outros nem tanto, para aquele projeto de nota fiscal segura, ou nota fiscal Catarina, então tem vários projetos aí, um inclusive do Milton Obos, outro da Altair Silva, algumas propostas. Por que precisa, e um do Márcio Machado também, o que precisa? Nós precisamos ter o cruzamento de dados automático para que seja efetivado, daí sim, a contabilidade de o que vai para o cidadão que pede a nota fiscal em qualquer lugar do comércio de Santa Catarina, e também a entidade que ele, através de um aplicativo, vai destinar parte do ICMS efetivamente cobrado por aquela transação financeira. Então, esses estudos, a mando do governador e a mando do secretário de Saúde, já foi iniciado, com a vinda e, inclusive, sugestões de entidades representativas, mais de Florianópolis, mas que representam também o mundo dos negócios aqui em Santa Catarina. Então, é um salto, um avanço, que vai justamente nesse esforço de uma outra comissão que foi aberta no dia 20 de agosto, para a implantação dessa política de incentivo ao cidadão para que ele peça a nota fiscal em todas as transações, como é feito no Rio Grande do Sul, como é feito no Paraná, principalmente em São Paulo, que desde 2007 tem esse programa, e em outros tantos estados.
O que se viu nesses outros estados? O aumento da arrecadação, né? A redução da evasão fiscal. E isso é importante porque, em tempos de vacas magras, em tempo de dificuldade de aplicação e investimento em inúmeras obras, depois nós vamos comentar, é importante que ele traga para si o cidadão comum, para que ele peça essa nota fiscal e assim podermos reduzir essa evasão fiscal, a sonegação e aumentar a arrecadação. Tem algumas notícias de que desde 2007, por exemplo, até o final de 2009, quando foi feito o primeiro balanço em São Paulo a respeito da nota fiscal paulista, foi detectado um aumento de quase 1,5 bilhões de reais na arrecadação. É uma coisa significativa. E nos anos seguintes, 800 milhões de reais praticamente por ano. Ou seja, o cidadão comum, quando ele entra nesse jogo, todo sai ganhando. E essa é a razão aqui de nós estarmos elogiando o governo, elogiando o governador, o secretário de Saúde, mas também os vários deputados que fizeram sugestões parecidas para que dê certo esse projeto, que se coloque logo em andamento, né, em ação, e se possa efetivamente ter um programa como os outros estados já tiveram exitosos. Nós sabemos também que à disposição do governo para a implantação da nota fiscal eletrônica, isso não vai sair de graça, são quase 50 milhões de reais que serão investidos nesse programa, nesse esforço que o governo estará fazendo. Tudo isso para modernizar o Estado, para reduzir a evasão fiscal, para reduzir a sonegação e para aumentar o caixa do governo em épocas de dificuldade. Então, a segunda parte desse meu discurso é sobre o atraso de algumas obras. Eu tenho certeza, deputado Zé Milton Schaeffer, tenho certeza, Cobalcini, Minotto, Coronel Mocelin e todos que estão aqui presentes, que todos nós, cada um de nós, tem algum problema de reclamação por parte das entidades, dos locais que a gente é o representante, das obras não andando. São obras cronicamente de rodovias em péssimo estado, que não dá nem para se pensar em operação tapa-buraco, tem-se que refazer a reformulação total, algumas já completamente dentro de perímetros urbanos, o que dificulta mais ainda, porque tem que fazer uma reurbanização, enfim. Nós, como representantes, estamos sofrendo, vendo essas dificuldades, e realmente a lentidão de algumas obras, elas nos deixam extremamente apreensivos. Eu falo da SC 135, que une Porto União a Caçador, mas em alguns trechos ali, por exemplo, Matos Costa, está em condição de intrafegabilidade, deputado Cobalcini. O senhor que é de Caçador, que às vezes trafega por esse caminho, praticamente tem que parar o carro em vários locais, sair, abrir a porta e ver por onde ir, né? Então, o que aconteceu ali? Ontem nós fomos até, mais uma vez, a CEINFRA. A empresa que estava fazendo essa operação de recuperação está em condições financeiras difíceis e foi entregue, então, uma carta para que essa empresa desista e para que seja feita a contratação agora com licitação, né, para que essa obra seja resolvida o quanto antes. Então, veja em que situação nós chegamos, né? Talvez a rodovia, que em piores condições no Estado, precisamos nós assistir um teatro desse, um teatro realmente da imprevisibilidade, da dificuldade, da enrolação, da embromação,
né? E que as pessoas sofrem, né? As empresas sofrem, ônibus sofre com a manutenção, caminhões, enfim, todo mundo sai perdendo. Da mesma forma, agora segunda-feira, nós fomos convocados na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim para saber o andamento da SC 108, ali entre Guaramirim e Massaranduba. Da mesma forma, nós estamos praticamente todos os dias perguntando para todas as pessoas, no caso, para a Defesa Civil, daquela barreira que caiu em 18 de fevereiro. Olhem só os senhores, 18 de fevereiro cai uma barreira e ainda nós não temos a previsão de quando isso vai ficar pronto. Hoje, segundo o secretário de Defesa Civil, que as condições meteorológicas melhoraram, houve algum avanço, mas mesmo assim é injustificável tanto atraso que está causando problemas financeiros que não se pode mais nem mensurar, fora o estrago que esse trânsito pesado ocasionou nas ruas que pertencem, nas vias que pertencem aos municípios de Guaramirim e também de Jaraguá do Sul. Então, a gente apela mais uma vez ao governo estadual, à Secretaria de Infraestrutura, à Secretaria da Defesa Civil, para que acelerem, naquilo que for possível, o andamento dessas obras tão importantes para o Estado, uma ali no Planalto Norte, a outra aqui no Nordeste do Estado, e que dê uma atenção toda especial aos municípios que, eventualmente, participam dessas dificuldades aí, já que nada mais, nada menos que são as finanças do Estado que estão em jogo. Por falar em finanças, e para terminar, senhor presidente, ontem nós estivemos no palanque, na Oktoberfest, no desfile da Oktoberfest. Realmente, a Oktoberfest é uma instituição, não pertence mais a Blumenau, não pertence ao Estado, não pertence nem ao país, mas o que se viu ali, a alegria das pessoas que participavam daqueles carros alegóricos, o povo respeitando as guaritas, enfim, é de chamar a atenção, como evoluiu esse conceito de profissionalismo do turismo, dessa máquina de arrecadação, e isso contaminou os habitantes de Blumenau. Por isso as coisas dão certo, por isso o envolvimento, e tendo por trás pessoas profissionalmente seguras de colocar todos os seus equipamentos à disposição, segurança... Mais 30 segundos, deputado. Segurança, hotelaria, boa receptividade, e é assim que se faz uma cidade crescer, é assim que se arrecada, e é assim que se dá um grande recado para todas as cidades do Estado e do país. Muito obrigado, senhor presidente. Fim de breves comunicações, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. Fará uso da palavra o deputado José Milton Schaeffer. Bom dia, deputado Mauro, senhores deputados, senhoras deputadas. Aproveitar esta manhã para, primeiro, fazer um convite, que é o deputado Altair Silva e todos os colegas deputados lá da região oeste. Nós estamos promovendo, por proposição nossa, com o apoio da Assembleia Legislativa, da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, amanhã, o 3º Seminário Regional sobre Síndrome de Down, lá em Chapecó. Nós estamos debatendo, ouvindo as lideranças da região oeste, já o fizemos na região de Campos Novos, também no sul do estado, levando diversas palestras, debatendo com familiares, pessoas com Down, com professores e também pessoas da área da saúde, a criação de políticas públicas que venham ao encontro da inclusão social. E a região oeste já há algum tempo
reivindicava esse trabalho, foi aprovado aqui também na Assembleia Legislativa, e eu queria fazer um convite a todos os senhores deputados, aqueles deputados que lá estiverem, para prestigiarem a abertura a partir das 8h30 da manhã. Nós temos um número bastante grande de inscritos, já são cerca de 400 pessoas inscritas, e fica aqui o convite e a convocação também aos senhores deputados que estiverem por Chapecó e região. Amanhã pela manhã, estaremos lá na realização do 3º Seminário Regional de Síndrome de Down. Quero aqui agradecer a toda a equipe, tanto do nosso gabinete quanto da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, pelo apoio na organização destes seminários, que tem sido muito produtivo, principalmente levando conhecimento, informação para familiares, professores, profissionais da área da saúde sobre síndrome de Down, trazendo com mais informação, deputado Mota, é somente através do conhecimento, da informação, que a gente vai combater o preconceito e difundir aí a inclusão social. Aliás, quero aqui parabenizar o deputado Júlio Garcia e toda a mesa diretora pelo lançamento da Alesc Inclusiva. Não basta apenas nós falarmos aqui no microfone, nós temos que ter atitude e mostrar. E a Assembleia Legislativa, através do programa Alesc Inclusiva, que está com as inscrições abertas, abrindo vagas para as pessoas com deficiência também atuarem e conhecerem aqui, né, a Assembleia Legislativa, ajudar no dia a dia. Eu acho que é um grande programa que vai possibilitar a inclusão de todos. Quero aqui também, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense, principalmente na defesa dos hospitais filantrópicos, me reportar aqui, deputado Mauro, a audiência e a reunião que nós tivemos nesta semana nesta casa, com o secretário Elton Zeferino e toda a sua equipe, onde debatemos com diversos setores da sociedade o programa, a primeira política hospitalar catarinense. É um projeto que já vem sendo reivindicado pela sociedade catarinense há muito tempo, né? Porque apesar de nós termos hoje cerca de 180 hospitais filantrópicos em Santa Catarina, entre filantrópicos municipais, nós não tínhamos ainda uma política que fosse ao encontro de incentivo desses hospitais. Por isso, no ano de 2018, nós criamos aqui uma emenda com o apoio de todos os 40 deputados estaduais, uma emenda na LDO, em que tornamos impositivo o pagamento de recursos de incentivo hospitalar a essas instituições. E, nesse momento, né, a Secretaria de Saúde está processando todos os planos de aplicação dos recursos, com início de pagamento agora na primeira semana de novembro, desses 190 milhões de reais para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina. É um reconhecimento do governo do Estado a importância desses hospitais. Nós não conseguiríamos atender cerca de 70% da população catarinense, ficaria sem atendimento hospitalar se não fosse pela mão de um hospital filantrópico. Por isso, com o apoio da Assembleia Legislativa, foi criada esta emenda e é ela que inspirou, além da reivindicação dos diferentes setores, a criação dessa política hospitalar, a quem nós temos que cumprimentar a Secretaria de Estado da Saúde por esta louvável iniciativa. É um projeto ainda embrionário, nós temos um grande caminho a ser seguido. Ela vai remunerar, prevê a aplicação de até 308 milhões de reais nesta política hospitalar, só, deputado Cobalcini, que cria uma série de degraus e de exigências que vai fazer com que a maioria dos hospitais consiga chegar apenas a 60% daquilo que eles poderiam chegar nesse momento. Mas não tira aqui, né, a nossa comemoração, enquanto sociedade catarinense, dessa importante conquista. É um passo importante no caminho do incentivo
né, à produção hospitalar, mas também ao reconhecimento dessas instituições filantrópicas que atendem, de cada 10 catarinenses que vai ser atendido no dia de hoje por um hospital no nosso estado, 7 dele será por um hospital filantrópico. Nós temos grandes hospitais públicos em Santa Catarina que merecem o nosso reconhecimento, a nossa homenagem, como o CEPOM, como o Hospital Celso Ramos e tantos outros. Mas temos também hospitais filantrópicos espalhados por diferentes municípios, grandes e pequenos, que merecem o reconhecimento e merecem receber recurso do ICMS. Pasmem os senhores que até este ano os hospitais filantrópicos não tinham uma política hospitalar que os remunerasse com os recursos dos impostos que os trabalhadores lá de São Lourenço do Oeste, lá de Praia Grande, lá do município de Meleiro, recolhem para os cofres do Estado. Graças a essa política hospitalar, graças à emenda na LDO aprovada pela Assembleia Legislativa, a partir desse ano, os hospitais passam a ter direito a uma dessas fatias para poder melhorar e ampliar o atendimento. O que nós temos querendo com essa política é ampliar o número de atendimento para o cidadão catarinense e também a qualidade desse atendimento. É claro que a política hospitalar, nós temos uma reivindicação que apresentamos nessa última terça-feira para o secretário Elton, que não é justo que 34 hospitais filantrópicos e mais 22 hospitais que prestam atendimento à saúde do catarinense pelo SUS fiquem de fora dessa política. E aí, deputado Mauro, nós precisamos seguir ainda, dar uma chance para que esses hospitais, ainda até o final do ano, possam ser incluídos na política hospitalar catarinense. Não é justo, né, que vários hospitais, inclusive do Oeste, Sua Senhoria citou, fiquem de fora. Eu acho que, num primeiro ano, a Secretaria da Saúde pode fazer as exigências necessárias e dar um tempo para que esses hospitais, que até aqui cumpriram o seu papel, estavam lá de portas abertas, atendendo o cidadão catarinense, não tenham essa oportunidade tolhida, não fique fora dessa conquista. São 34 hospitais filantrópicos, mais 20 e poucos municipais, que merecem ter uma oportunidade de se adequarem à legislação durante esse ano. Serão poucos recursos, porque são hospitais que atendem a comunidades pequenas, mas são hospitais que salvam vidas. São hospitais que salvam vidas. E não significa que um hospital pequeno ele está cumprindo a sua atuação, ele quer ampliar o seu atendimento, e eu entendo que é dever do Estado dar uma oportunidade a esses hospitais para que também façam parte da política hospitalar catarinense. Nós também reivindicamos que a política hospitalar catarinense, que ela também valorize, né, a criação de especialidades, principalmente na média complexidade. Ela está muito focada na alta complexidade, que é fundamental, mas é preciso ter também um viés na média complexidade, e aí eu estou falando de cirurgias na área da ortopedia, da urologia, estou falando de atendimento na área otorrino, que também muitas crianças hoje precisam fazer cirurgias, nós temos filas enormes nesse caminho, e a política hospitalar pode sim vocacionar alguns desses pequenos hospitais para fazer atendimentos regionais nessa área. Então, a minha fala aqui é no sentido de, primeiro, parabenizar a Secretaria da Saúde pela iniciativa, mas também deixar aqui a nossa reivindicação, que nós todos, enquanto sociedade catarinense, queremos contribuir na construção dessa política hospitalar, mas que ela não deixe nenhum hospital catarinense para trás. Nós não poderemos ter a notícia no jornal do fechamento de hospitais porque ficaram fora da política hospitalar catarinense. Eu tenho certeza, em conversa com o secretário e também com o governador Carlos Moisés, de que essa não é o interesse e a vontade do governo do Estado. Por isso, fica aqui a nossa reivindicação, como presidente da Frente Parlamentar e também membro da Comissão de Saúde, para que esses 34 hospitais filantrópicos e outros hospitais municipais também sejam incluídos
na política hospitalar catarinense, que eu tenho certeza que é um projeto em construção por pelo menos mais 2 anos, mas que vai fazer a diferença, que vai ser um instrumento de melhoria na qualidade do atendimento para o cidadão catarinense, para o trabalhador, principalmente para o cidadão mais pobre, que não pode pagar por um atendimento particular nos hospitais catarinenses e que nós precisamos aparelhar todos os 180 hospitais e criarmos uma política pública que não faça com que o cidadão tenha que vir aqui para Florianópolis para receber um atendimento, que ele possa ser atendido lá em Maravilha, lá em Chapecó, no Sul, no Planalto Norte, por hospitais credenciados, mas com uma remuneração justa pelo sistema. Por isso, quero aqui agradecer a oportunidade e o apoio de todos os 40 deputados da Assembleia na construção dessa política hospitalar e também na aprovação da emenda na LDO, que esse ano vai fazer com que muitos hospitais possam honrar com seus compromissos, com seus trabalhadores, agora no mês de dezembro, deputado. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Não havendo inscritos, o próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de até 6 minutos. Fará uso da palavra o deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhores deputados, a todos que nos acompanham através das redes sociais. Quero pedir aqui para o seu Leomar, que está aí, o seu Anselmo, para que alguém pudesse trazer um chazinho aqui para o nosso vice-presidente da Assembleia. Parece que ele está meio maleixo. Não bebeu nada ontem, ele apenas assistiu a uma partida de futebol. Está assim, está numa situação meio crítica o rapaz. Mas eu quero aqui aproveitar e registrar a presença do empresário pinhalense Roberto Zagonel, que é o criador das duchas Zagonel, que atingiu o posto de terceiro maior vendas de chuveiros no Brasil, e o criador das lâmpadas de LED, a primeira empresa 100% nacional na produção de lâmpadas de LED, foi premiado nacionalmente várias vezes pelo Sebrae e acabou sendo um dos prejudicados com a questão dos incentivos do ICMS, aí, quando o governo cortou, né, o que acabou tirando muita competitividade de uma empresa catarinense no cenário nacional. Mas nós estamos, senhores deputados, tentando, e eu quero já desde já agradecer à Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou o nosso projeto de lei, que altera a Lei Cobalcini no repasse dos recursos do IPVA de 10% para 30%, passando de 90 para 270 milhões o investimento anual nas rodovias de Santa Catarina. E o governo do Estado tem feito uma grande campanha com os prefeitos de Santa Catarina para aderirem ao programa Recuperar, que basicamente convenia com os consórcios públicos na recuperação das rodovias. Mas, analisando a liberação de recursos que o governo do Estado tem feito, 10 milhões por mês, para recuperar 6 mil quilômetros de rodovia, meu caro amigo e jornalista Edson, nós estamos falando em R$ 1.600 por quilômetro de rodovia. Isso, deputado Bruno, para fazer a roçada, a limpeza das valetas, o tapa-buraco e a sinalização. É muito difícil, com R$ 1.600, você conseguir recuperar 1 quilômetro de rodovia. É muito difícil com que os consórcios e os prefeitos se convençam de que isso vai ser possível, a não ser que o governo realmente priorize a recuperação das rodovias estaduais, e não há outra maneira a não ser tendo dinheiro para isso. Esse foi um dos motivos que nos levaram a fazer essa alteração da lei, passando para a parte do Estado, a que o Estado tem direito, 30% destinado ao IPVA para as rodovias. A previsão para 2019 é da arrecadação chegar no próximo a 1 bi e 900 milhões. 50% desse valor pertencem aos municípios. E 50% desse valor, ou seja, a previsão é de chegar a 970 milhões,
para o governo do Estado. Deste percentual do governo do Estado, dos 900 milhões, é que nós estamos destinando 30% para a recuperação das rodovias, ou seja, em torno de 270 milhões. Na estimativa que o governo fez, hoje são necessários em torno de 700 milhões de reais para recuperar toda a malha viária de Santa Catarina. Se o governo manter os 120 milhões por ano, nós vamos levar quase 6 anos para recuperar as rodovias. Agora, se for aprovado aqui pelos deputados e o governo adotar esta lei dos 30%, com 270 milhões, em 2 anos e meio nós recuperamos as rodovias do Estado e partimos para fazer as adequações que precisam ser feitas nas rodovias. E também porque muitos consórcios não estão, e muitos prefeitos não estão querendo aderir, justamente porque a partir do momento em que é assinado o convênio, a responsabilidade sobre tudo o que acontece na rodovia passa a ser daquele consórcio e do município que está fazendo a recuperação. Então, a responsabilidade para os municípios sobre as rodovias passa a ser muito grande, e é isso que faz com que muitos prefeitos estejam tirando o pé, reavaliando e não aderindo a um programa que o governo tem uma ótima intenção. É muito boa a intenção, tanto do governador, da Casa Civil, da Secretaria de Infraestrutura, em criar esse programa e dar condição para que os consórcios, os municípios façam a recuperação das vias. Mas, diante da responsabilidade e do pouco recurso, é que muitos municípios não estão aderindo. E também acredito que, além do incentivo aos consórcios e ao setor privado, a Secretaria de Infraestrutura, o DEINFRA, tem que pensar numa estrutura própria que possa dar condições de rapidamente recuperar muitos trechos, muitas vias, muitos buracos, e em muitos lugares onde os índices de acidente realmente estão maiores. Hoje, além do prejuízo de roda torta, pneus estourados, há o problema das vidas que se perdem quando um veículo perde o controle em função de se deparar com um buraco, com uma via mal feita, e aí se perdem muitas vidas de catarinenses. Então, nós esperamos realmente que o programa Recuperar dê certo, seja um sucesso, mas para isso depende de recursos, e os recursos passam pela aprovação do aumento do IPTU. Próximo horário destinado ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Deputado Bruno, Vossa Excelência, quer estrear? Não. Próximo horário destinado ao Bloco Social Liberal, PSL e PL, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Para uso da palavra, o deputado Márcio Machado. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento o presidente em exercício, deputado Mauro de Nadal. Cumprimento a cada uma, os deputados que se fazem presente, quem nos assiste nos canais respectivos. Quero cumprimentar em nome do meu chefe de gabinete, Cleves Couto, a todos os servidores da casa. Senhor presidente, o que me vem à tribuna, eu dei entrada num projeto de lei que busca garantir ao caminhoneiro pontos de descanso ao longo das rodovias. Como nós não podemos normatizar rodovias federais, assim eu fiz para as estaduais, para as SCs. Que diz o projeto? O projeto diz o seguinte: quando um dia tiver pedágio nas SCs, que tenha pelo menos um ponto de descanso, garantindo a lei federal que o motorista tem que descansar. Hoje, nós vamos trafegar aqui na 101 BR, tem os pontos de descanso para o motorista do carro pequeno. Então, um veículo normal pode descansar, tomar uma água, ir no banheiro, enfim, é um ponto de apoio. Mas para o caminhoneiro, que leva toda a estrutura, a logística desse país, e que merece o nosso respeito, e que deram um grito
pedindo ajuda a todos na greve e que mostrou a sua força, trazendo prejuízos astronômicos para a economia, não só da União, dos estados, mas reverberando também nos municípios. E o que aconteceu? Eu recebo agora, na ordem do dia, a triste notícia que na CCJ foi arquivado o referido projeto. E assim estou fazendo um apelo aos nobres deputados que a gente possa tramitar no seu tempo com um requerimento adequado para que a gente possa garantir. Mas o que eu fico a pensar que existe um projeto correlato, só que vai além do meu, invadindo outras esferas, que diz o seguinte: o motociclista, então aquele que tem uma moto, vai ter passagem livre nos pedágios em Santa Catarina. Então quer dizer o quê? Nos pedágios da União, concedidos por ela. Então o que acontece? O nosso projeto, ele diz apenas das rodovias estaduais. O outro projeto que já passou pela CCJ, está na Comissão de Finanças, que é mais agravante, eu entendo, porque está ingressando em outra seara, passou. Então o que nós precisamos? É que quando tiver um pedágio, nos contratos realizados no certame licitatório, quando abrir para que as empresas possam participar através de permissão ou concessão, a gente possa garantir ao caminhoneiro um ponto de descanso. Claro que a lei, ela estabelece alguns pré-requisitos, que tenha banheiro, que tenha um chuveiro, mas a gente precisa trazer um retorno para esse setor tão importante que é o caminhoneiro, que é a pessoa que sai, não tem hora para retornar, e às vezes nem retorna, pelo fato, além de ter algumas estradas ruins, Brasil afora, nós temos também a questão da criminalidade. Eu não gosto de assistir vídeos de criminalidade, porque isso traz um problema para a pessoa, porque não me agrega valor. Mas esses dias, passando pela internet, vi vídeos que nos assustam, quando trata-se de assaltos, que hoje o assaltante, ele não tem mais noção nenhuma, deve ser pela droga ou alguma coisa correlata, porque ele vai, ameaça, bate na pessoa e às vezes até tira a vida daquela pessoa. Então nós precisamos ter esse respaldo e eu peço, senhor presidente, que os nobres deputados possam nos ajudar para tramitar a matéria nessa casa e quando chegar aqui, que é a discussão de mérito, decida se nós queremos ter um olhar especial para o caminhoneiro, garantindo a lei do descanso, que já é obrigatório, mas o que eu estou colocando é que seja tutelado aqui no Estado através de uma lei desta casa, trazendo resultados positivos. Senhor presidente, nós temos o aeroporto de Correia Pinto, na minha região serrana, região que eu tanto amo, povo que eu tanto admiro, além da região, a todo o Estado e o nosso país também, pelas suas peculiaridades, pela sua grandeza. E eu acabei de receber da Infraero informações sobre quando que inicia a operacionalidade desse aeroporto, quanto que a gente pode beneficiar as pessoas para que possam reduzir os espaços de tempo e de agilidade. E recebendo várias informações, por exemplo, sobre as caixas de passagem, sobre a provisão do reza, que é no final da pista. De acordo com os estudos, este mês será concluído toda a responsabilidade da Infraero, que aqui já levantado pelo deputado Bruno, que a gente paga mais de R$100 mil ao mês e que poucas ações são realizadas, isso destruindo com o erário público, porque nós precisamos ter uma efetivação, são R$100 mil. E é interessante, quando nós trabalhamos com números, parece que R$100 mil é R$100, parece que 1 milhão é R$10 mil, a gente não consegue compreender, ainda mais agora com a destinação das emendas impositivas. Para a gente ter só uma base, eu solicitei apoio, solicitei informações numa secretaria de educação da região, se tinha alguma
creche, aí passa a palavra, deputado Jerry. Deputado Márcio, Vossa Excelência foi muito feliz naquele PL ali dos caminhoneiros. Eu posso falar com propriedade. Meu pai foi caminhoneiro, fui também por pouco tempo, mas fui. Sei da dificuldade que é, sei do quanto é ruim. Meu pai foi assaltado, ficou na mão de bandidos com revólver. Então, sou a favor, sou defensor. Entendo, na verdade, quem teria que estar brigando era eu por isso, né? Você foi muito feliz nas suas colocações e tem o meu apoio. Tem o meu apoio para a gente poder fazer aquilo que é de melhor. A gente sempre diz para as pessoas, mas o caminhoneiro precisa de uma atenção especial de verdade. Você colocou muito bem, nós tivemos a greve ano passado, parou praticamente o Brasil. Imagina se não tiver os nossos caminhoneiros, como nós vamos tocar esse Brasil. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua atitude em defender os caminhoneiros, em defender aquilo que é de melhor para as pessoas. Estamos juntos nessa caminhada em prol dos caminhoneiros. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jerry Comper. Sinta-se coautor do projeto. Coautor desse projeto que não é do Márcios, é desta casa. Essa casa deve emanar resultados positivos para aqueles que clamam. E como é que eles conseguem, como é que eles passam para a sociedade, para as pessoas, o que está acontecendo? Muitas vezes com as greves. A greve é o estopim, ninguém quer parar, porque daí para, não consegue trazer recursos para casa, tem toda a manutenção econômica, tanto dos filhos, da esposa, enfim, tem toda aquela estrutura. Então, vai entrar este apelo via requerimento para que a gente possa dar continuidade a este projeto tão importante. Outro ponto, senhor presidente, que tive a grata satisfação de ler, é a medida provisória do governo federal, a MP 899 deste ano, agora, saiu quentinha. Ela trata sobre a transação tributária. Então, aquelas pessoas que têm dívida ativa com a União, que estão devendo, poderão, assim, participar dessa transação tributária. O contribuinte que se encontra em dívida ativa e aqueles que ainda não chegaram à fase processual. A abertura já está startada, já está iniciada. Para débitos, parcelamento até 84 meses, com redução de até 50%, isso para as grandes empresas. Para pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte, pode ser parcelado até em 100 vezes, com 70% de desconto dos créditos permitidos a serem transacionados. É muito importante. O que acontece hoje com o empresário? Ele está passando, ainda não passou, está tendo resquícios de uma crise gigantesca, sem precedentes na história do Brasil, no qual faliu inúmeras empresas, e isto nós conseguimos ainda observar quando eu estou andando no centro de uma cidade, as lojas ali fechadas para alugar. O que acontece com o empresário? Ele vai pagar o quê? O imposto ou o trabalhador e bem também a mercadoria, os insumos para poder fazer a prestação de serviços, vender os seus produtos. Ele vai pagar o trabalhador e ter a mercadoria, ter o que ele possa fazer para vender. Então, nessas crises, ele deixa o imposto de lado. Mas ele deixa por quê? Porque ele é um mal, uma pessoa ruim? Ele está agindo de má fé? Não. Ele está contribuindo porque ele acredita no país e aquela é a profissão dele. Ele vai fazer o máximo para poder continuar sobrevivendo no mercado. E daí ele para de pagar, é ajuizado, ou, como chegou no ano passado um refis, ele foi lá e negociou. Só que além de ele pagar o refis do mês, ele tem o imposto do mês. E mais um monte de outros penduricalhos. O que acontece? Porque hoje, para ser empresário, ele tem que ser campeão. Todo empresário deveria ter uma homenagem, algo, além de uma homenagem, mas na realidade uma ação mais efetiva do Estado, porque tanto pune. Quando aqui nós aprovamos alguns aumentos, nós aprovamos alguns penduricalhos,
o que acontece? Alguém vai ter que pagar a conta, e esse cidadão paga a conta. Então, dessa maneira, ele fez o refis, não conseguiu pagar o refis mais. E o que acontece com a transação tributária? Ele terá uma nova chance para poder descansar, para poder dormir em paz. A grande preocupação, o grande malefício que acontece em doenças e até mortes, é quando a pessoa não consegue dormir porque está devendo, de repente o fisco vai lá e já ajuiza, e daí nesses processos, além de você pagar as multas, pagar juros, pagar um monte de coisa, tem ainda que pagar a sucumbência do advogado público, que é de 10% a 20%. E tem juízes que vão lá e dão 20% daquele montante, ainda prejudicando mais aquele que contribui, aquele que acredita, empresas que têm 10, 20, 30 anos acreditando nesse país. Então, essa MP, senhor presidente, eu peço que o setor de comunicação dessa casa também ajude a divulgar, deputado Mauro de Nadal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas possam ter conhecimento, uma vez que é um ato que ele vai, não precisa ser judicial, ele é administrativo, então ele vai lá na Receita Federal, renegocia, e assim ele pode continuar a sua jornada, contribuindo para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado e do seu município. Muito obrigado. Próximo horário. É a ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 125.2/2019, autoria deputado Márcio Machado. Projeto de Lei 150.3/2019, autoria deputado Felipe Estevão. A Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer favorável à seguinte matéria. Ofício 641.2/2017, autoria Tribunal de Contas do Estado. Ofício 715.3/2017, autoria Tribunal de Contas do Estado. Pedidos de informação. Pedido de informação 557, autoria deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao chefe da Casa Civil informações acerca das medidas provisórias editadas nos anos de 2017 e 2018, pelas quais o Poder Executivo fixou a redução da alíquota de repasse do aporte patronal obrigatório. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 562, autoria do deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca da data prevista para que o processo de cedência do terreno que cedia o Centro de Atenção Psicossocial Ponta do Coral seja encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 563, autoria do deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao chefe da Casa Civil informações acerca do registro de pesquisas como propriedade intelectual e material perante os órgãos competentes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 564, autoria do deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao chefe da Casa Civil informações acerca dos projetos desenvolvidos com os recursos da FAPESC, bem como as entidades ou pessoais que mais desenvolveram pesquisas em parceria com as mesmas. Entidades ou pessoas, deve ser. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 565, autoria do deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao chefe da Casa Civil informações acerca do processo licitatório que deu origem ao contrato do Sistema de Gerenciamento do Plano de Saúde dos Servidores Estaduais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informações 566, autoria do deputado Lércio Schuster, solicitando ao secretário da Saúde, da Fazenda e da Casa Civil informações acerca dos valores dos repasses até o momento, conforme o convênio firmado entre o governo e os hospitais filantrópicos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 567, autoria do deputado Lércio Schuster,
solicitando aos secretários da Saúde, da Fazenda e da Casa Civil informações acerca dos valores já repassados a cada um dos 10 hospitais filantrópicos da região do Alto Vale do Itajaí, de acordo com o convênio firmado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 568, autoria deputado Laércio Schuster, solicitando aos secretários da Saúde, da Fazenda e da Casa Civil informações acerca dos valores já repassados a cada um dos 13 hospitais filantrópicos da região do Médio Vale do Itajaí, de acordo com o convênio firmado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 541, autoria do deputado Kennedy Nunes, parabenizando o pastor Malquisedeque de Oliveira, da Assembleia de Deus de Itajaí, pela passagem do seu aniversário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 542, autoria do deputado Ivan Nats, manifestando aplausos ao presidente da Associação Empresarial de Blumenau pela passagem dos 118 anos da Fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 543, autoria deste deputado, cumprimentando o presidente do Laticínio São João pelo recebimento do Prêmio Medalha de Ouro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 544, autoria do deputado Márcio Machado, manifestando apoio à prefeita e à secretária da Assistência Social do município de Palmeira pelo projeto Música e Transformação Social, que visa promover a cultura e as crianças e adolescentes por meio de oficinas de música. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 545, autoria do deputado Altair Silva, manifestando aos familiares do senhor Severino Silvio Toso pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 546, autoria da deputada Paulinha, manifestando aplausos à vereadora Juliette Nitz pela busca de uma capacitação com o objetivo de fortalecer a Procuradoria da Mulher e por estimular o engajamento na luta pela causa da mulher. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 547, autoria do deputado Valdir Cobalcini, parabenizando o professor advogado César Luiz Passolt por sua contribuição valiosa e eficaz para o desenvolvimento da advocacia e da OAB de Santa Catarina, em especial da Escola Superior da Advocacia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1527, autoria do deputado Neudi Sareta, solicitando ao ministro da Educação informações acerca das universidades e faculdades no Estado que ofertam o curso de Medicina Veterinária. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1531, autoria do deputado Valdir Cobalcini. Requerimentos 1532 e 1533, autoria do deputado Laércio Schuster. Requerimentos 1534 a 1538, autoria do deputado Márcio Machado. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1506 a 1509, autoria do deputado Laércio Schuster. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Bruno Souza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, ouço o deputado Maurício Skudilark. Só para registrar a presença na casa do Walter Flores, que é o presidente da Associação dos Despachantes de Joinville, nosso amigo, e inclusive que nesse final de semana terá o Congresso dos Despachantes aqui em Florianópolis. E Vossa Excelência, que também tem origem nesse segmento e representa aqui na Assembleia Legislativa. Então, fazer a nossa homenagem aos despachantes de trânsito. Seja bem-vindo, Walter. Agora sim, deputado Bruno Souza. Eu peço a atenção especial de todos os deputados que defendem o trabalho dos catarinenses, em especial aqueles da bancada do Sul e aqueles da bancada do Oeste. Porque se você defende
o trabalho dos catarinenses, a liberdade de se trabalhar, e não defende um grupo específico em detrimento da população em geral, nós temos que conversar. Nós temos um assunto muito sério, porque o que está acontecendo em Santa Catarina? Em especial, agora, recentemente, em Tubarão e em Chapecó. O que está acontecendo para se podarem dessa maneira, se cortarem, atacarem a liberdade de se trabalhar, de se escolher como se transportar? Ontem, em Tubarão, uma lei absurda foi aprovada na Câmara Municipal, que na verdade tenta proibir os aplicativos de transporte e mobilidade. Isso mesmo, ontem foi aprovado, lamentável, e é curioso, porque da onde vêm essas leis? Eu fico me perguntando, da onde nascem essas leis? Eu nunca tinha visto nenhuma passeata de passageiro de aplicativo lá em Tubarão, pedindo pela regulamentação dessas leis, pela proibição dos aplicativos. Também nunca tinha visto nenhuma manifestação de motoristas de aplicativos lá em Tubarão, pedindo para serem regulamentados, para se cobrarem taxas, para serem proibidos de trabalhar livremente. Eu nunca vi. Então, se não foram os passageiros e não foram os motoristas, da onde nascem essas leis? Vamos falar a verdade, da onde nascem essas leis? Ao interesse de quem eles estão atendendo, quem eles estão agradando ao aprovar essas leis. Porque o que acontece? Quando os aplicativos chegaram em Santa Catarina, alguns prefeitos, desavisados do sentimento da população, tentaram simplesmente proibir os aplicativos. As primeiras leis foram assim, proibiam os aplicativos de mobilidade. Logicamente, a população recebeu isso com muito desgosto, e a repercussão foi extremamente negativa, e aí os prefeitos retiraram essas leis, nenhum mais propôs proibir. Mas aí descobriram que para proibir, você não precisa usar a palavra proibir. Você pode criar uma lei de tal forma restritiva que ninguém irá cumprir. Cria uma lei com exigências tão absurdas que ninguém pode fazer. Ou seja, você está proibindo sem precisar dizer que de fato está proibindo. Você proíbe sem falar que proibiu. E é isso que estão fazendo agora nos municípios de Santa Catarina. Em Tubarão, uma lei assim ontem foi aprovada, uma lei que proíbe placa de outros municípios, exige uma burocracia absurda e taxas e tudo mais, foi aprovada ontem na Câmara de Vereadores de Tubarão. E agora uma outra lei em Chapecó está prestes a ser votada e provavelmente aprovada, porque eu não vi nenhuma voz da região se levantando para defender a liberdade de trabalhar e de escolher. Essa lei em Chapecó, para os senhores terem ideia, ela proíbe motorista de rodar se não for cadastrado na prefeitura. Proíbe o aplicativo de rodar se não tiver num cadastro próprio da prefeitura de Chapecó. Cobra taxas de R$200 por ano para os motoristas, mais uma taxinha para o pagador de impostos catarinenses. Obriga o veículo a ser cadastrado no município de Chapecó. Se for cadastrado, se a placa for do município do lado, não pode rodar. Proíbe também, porque na verdade dificulta, mas ao mesmo proibir o carro alugado. Ou seja, aquele que pode menos, a pessoa mais humilde, não pode alugar um carro e ir trabalhar como motorista de aplicativo, porque agora a lei está proibindo, ou seja, afeta justamente quem está mais precisando. E proíbe, vejam só, essa aqui é excelente, deputado Maurício, a lei de Chapecó proíbe, vejam o absurdo a que se chega, ao ponto que se chega. A lei de Chapecó quer proibir a captação de passageiros em via pública. Vocês entenderam isso? Quer proibir a captação de passageiro em via pública. Vai captar passageiro aonde? Aonde serão captados os passageiros se não forem em via pública? Como eu digo, é proibir sem precisar dizer que está proibindo. Você proíbe, fala assim, ó, não, eu não quero proibir os aplicativos, eu quero apenas regulamentar. Um dos artigos da minha lei, que só quer regulamentar e não proibir, proíbe a captação de passageiros nas vias públicas. Ou seja, é uma proibição tácita,
é uma proibição tácita dos aplicativos. Essas leis, eu quero lembrar para os senhores que elas são absolutamente inconstitucionais. Elas são absolutamente inconstitucionais. Já há julgados do nosso STF, já garantindo a liberdade de transporte aplicativo, que os motoristas, que os municípios, eles são proibidos de fazer leis restritivas e, principalmente agora, eles são uma afronta clara à MP da liberdade econômica, que agora foi convertida em lei, que garante a liberdade de se trabalhar sem precisar de nenhum ato autorizativo das prefeituras. Ou seja, é inconstitucional, é antitrabalho, é antiliberdade, é antipovo, é antipopulação. Por isso eu peço o apoio de todos os deputados na aprovação da PLC 24, que está em tramitação aqui neste parlamento, está na Comissão de Justiça agora. O relator é o deputado Maurício Scudilach, que deu um parecer muito bom, e eu espero que esse PLC possa tramitar assim aqui na casa e possa ter na próxima reunião, ele possa ser aprovado, porque se ele não for logo aprovado, o que vai acontecer é que mais prefeituras irão continuar proibindo os aplicativos, as pessoas de trabalhar e a população de escolher. O PLC, ele quer justamente garantir essa liberdade para os passageiros e garantir a liberdade de trabalho, porque no bojo do PLC, no seu texto, ele garante que leis restritivas não possam ser criadas. Uma lei como essa de Chapecó, que tem no seu artigo a seguinte redação: o motorista ele é obrigado a abster-se de estacionar para fins de captação de passageiros. Ou seja, isso é um absurdo. O nosso PLC 24 pode ser um avanço dessa Assembleia na direção de garantir a liberdade dos trabalhadores e dos passageiros. Eu peço apoio de todos os deputados aqui que fazem parte da Comissão de Justiça para garantir essa liberdade de quem quer trabalhar e essa afronta, e para que a gente possa nos manifestar contra essa afronta à liberdade da população que quer garantir o trabalho, que quer botar pão na mesa de casa, quer garantir o sustento da sua família. Nós estamos criando dificuldade ao invés de garantir que a população possa trabalhar e se sustentar. Muito obrigado. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Maurício Scudilach. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, imprensa, os amigos que estão na casa. Eu iria até pedir uma parte ao deputado Bruno Souza, e via boa vontade, mas ele estava seguindo o raciocínio ali, e eu concordo plenamente, deputado Bruno Souza. Nós temos que acompanhar a evolução, nós não podemos... Se nós quiséssemos hoje, eu vi esses dias uma pessoa falando num orelhão. Eu quase que digo, vou fazer uma filmagem disso aqui, né? Então, as coisas vão evoluindo e nós temos que acompanhar. Se nós não acompanharmos, tenho o maior respeito por aqueles taxistas antigos, tradicionais, dos pequenos municípios, e que vão continuar. Eles dizem, não, nós pagamos nosso alvará, é caro, estou há 30 anos aqui e tal. Até acho que se tem um alvará caro, não deveria ter tão caro para dar oportunidade para livre iniciativa. Então, nós temos o respeito. Na verdade, quem quer brigar com a evolução, com o Uber, é quem tinha 20, 30 carros numa grande cidade, 100 carros, como acho que era o caso aqui de Florianópolis. Então, não é o trabalhador que está lá no volante, que tem que pagar a diária, que tem que pagar a maior parte do seu ganho para o proprietário do veículo, que vendia um ponto de táxi por 100, 200 mil reais. Isso é um absurdo. Então, com a evolução, num país com 13 milhões de desempregados, que vem a possibilidade do Uber, que eu já vi engenheiro dirigindo Uber, enfermeiro, profissional de todas as áreas, porque
Porque na situação, às vezes, na dificuldade que está passando, aproveita para fazer daquilo ali uma fonte de renda e que, em contrapartida, está atendendo uma demanda da sociedade. Todas as pessoas se mostrando satisfeitas, sempre tem um veículo próximo, é rápido, é ágil, é barato. Então, tem uma lei de Vossa Excelência até que está na CCJ, se eu não me engano, eu estou como relator, que eu já dei prosseguimento em defesa dessa liberdade, dessas novas iniciativas que surgem, não serem penalizadas, serem sim oportunidade. Então, eu sou companheiro de posicionamento em defesa de respeitarmos já a legislação federal e ter uma legislação estadual compatível com a federal, que dê liberdade para que o Uber possa continuar funcionando. É um aplicativo que tem tanto mais controle de quem utilizou, para onde foi, quanto pagou, do que um táxi até, né? É um aplicativo. E quando surgiu o Uber, eu sempre disse, o taxista não tem que ser contra, tem que se incorporar, tem que entrar no sistema de aplicativo e participar também. Ninguém é impedido. Então, vamos acompanhar essa evolução e dar essa oportunidade. E o segundo assunto que eu quero abordar, eu estive ontem à noite em Nova Trento, na reinauguração do Hospital Imaculada Conceição, lá no município de Nova Trento. Desde que eu estou na Assembleia, que eu comecei a ter contato com Nova Trento, eu tenho procurado ajudar tanto o município quanto o hospital. E esse hospital, para se ter uma ideia, ele atendeu em 2018, ele realizou em 2018 mais de 2.000 cirurgias, todas pelo SUS. Um hospital com 52 leitos, que não é um hospital grande, que recebe da prefeitura o repasse de R$205 mil por mês, que não recebe repasse do Estado, agora que está buscando um convênio, tem o apoio da Secretaria da Saúde do Estado, mas não tem um repasse mensal, e tem só aquele rendimento proveniente do SUS. E faz cirurgias das mais diversas áreas aí, no nosso Estado. Então, nós temos que reconhecer, eu queria que mostrasse lá a parte onde mostra as dependências do hospital, onde ficou inaugurado. Então, imagine, presidente, deputado Mauro de Nadal, prefeito Jean falando ontem, o secretário Max, olha o hospital. Todos os quartos têm ar-condicionado, tá? Tem todo o conforto que um hospital particular, de primeiro mundo tem. O presidente do hospital ali, o ex-prefeito, e mais para frente tem as dependências do hospital. Com um atendimento dinâmico, são mais de 30 médicos que atendem, e quando a gente vê hospitais recebendo, deputado Márcio Machado, R$700, R$1 milhão por mês, como a gente conhece, e que não oferece, não faz 20% de 2.000 cirurgias por ano pelo SUS, de joelho, enfim, de todas as especialidades, o hospital tem o atendimento. Então, ontem foi a reinauguração, era um hospital que era das irmãs, e quando as irmãs entregaram a chave, o município ficou ou fechar ou assumir. E chamaram lá o Max para ser o secretário para administrar, e hoje o Hospital Imaculada Conceição em Nova Trento é um exemplo. E eu sei disso porque eu encontro pessoas no estado inteiro que vêm e dizem, olha, eu estive lá em Nova Trento, fui operado lá, estou muito feliz. Então,
um hospital que era antigo, mas que graças ao empenho das pessoas se transformou num hospital referência no estado de Santa Catarina. Tanto que os últimos 3 secretários de saúde do estado, eu levei lá em Nova Trento para conhecer. Eu digo, ó, secretário, tem que ver qual é a mágica que essa administração consegue, num hospital com 52 leitos, fazer mais de 2.000 cirurgias por ano pelo SUS, com um repasse só R$ 205 mil do município. Obrigado pela... Então, eu quero fazer aqui o registro ao prefeito Jean de Nova Trento, ao secretário da Saúde, o Marcos, o ex-prefeito, que hoje é o presidente do hospital, as lideranças, a equipe comprometida. E agora ainda o SUS funciona pela regulação, ele tem uma fila. Mas até o ano passado, a pessoa poderia pegar a IH, o deputado Sareta, que é o presidente da Comissão de Saúde, sabe? Que poderia pegar a IH e ir em qualquer hospital com aquela IH. E Nova Trento recebia do estado inteiro. O Hospital Nova Trento atende hoje 44 municípios que recebem atendimento direto, além de pessoas de todo o estado. Então, o nosso reconhecimento tem iniciativas que funcionam, que dão certo, e nós temos que nos espelhar nessas iniciativas. Então, meus parabéns à direção do hospital, à equipe, à associação que mantém, aos funcionários, ao secretário o Max, ao prefeito Jean, e o Max é muito comprometido. Eu dei um exemplo ontem lá na minha palavra, porque algum tempo atrás me disseram, o Max está meio aborrecido, e eu fui lá ver com ele. E daí, deputado Márcio, ele me relatou o caso de 4 pessoas que foram atendidas e que acabaram falecendo antes de serem transferidos para outro hospital. E ele disse, isso aí o Estado tem que mudar, era ainda no final do ano passado, porque eu acredito que no mínimo 2 dessas pessoas, se tivessem tido uma remoção rápida, eficiente, a gente teria conseguido salvar a vida dessas pessoas. E aí eu trouxe ele no secretário de Saúde do Estado, para a gente tentar resolver essa questão, para não ser a demora de uma ambulância, de um helicóptero. O hospital tem heliporto, recebe quase todos os dias. Mais 30 segundos, deputado. Recebe quase todos os dias helicóptero trazendo pessoas acidentadas, urgências, para a cirurgia. Então, é algo fantástico. Eu digo, nós temos muito orgulho, e é mais um milagre da Santa Paulina, porque num hospital lá, aparentemente tão pequeno, conseguir fazer tanto pela saúde de Nova Trento, da sua população e do seu povo. As pessoas que estão passeando lá e precisam reconhecer isso. Havendo mais deputado inscrito, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.